e tenho algo no coração que eu vou ministrar ao coração de vocês. E talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou esperando, sabe aquela palavra que vem diretamente ao nosso coração para nos consolar? Talvez você tenha entrado aqui assim. Talvez pessoas entraram aqui e estão com algum tipo de enfermidade e você veio esperando, tomara que hoje o Senhor me cure, o Senhor fale a respeito desse diagnóstico que eu recebi e eu possa ser curado. Talvez você entrou aqui entristecido, querendo uma palavra de ânimo. Quem sabe hoje, o Senhor fala uma palavra e alegra o meu coração e tira a tristeza do meu peito. Talvez você entrou aqui com várias expectativas. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez aquilo que eu vou falar não supra exatamente aquilo que você veio buscar na casa do Senhor. Talvez não seja. Talvez você fale, mas não é isso que eu precisava ouvir hoje à noite. Mas eu digo para você, importa ouvir a voz do Senhor. Amém. E essas necessidades que eu fui falando, querido, se agarre na palavra do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite com o seu coração entristecido, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Se você entrou aqui passando por dificuldades financeiras, aflito, preocupado, a palavra do Senhor diz que eu fui moço e agora sou velho, mas eu jamais vi o justo mendigar o pão. Aleluia. Se você entrou aqui, você está passando por lutas, mas pastor, essa palavra, mas não é isso, eu estou passando por muitas lutas. A palavra do Senhor que diz que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Amém. Talvez você entrou aqui, você está passando uma prova ou tentações. A palavra do Senhor diz lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que o Senhor não permite que passemos por nenhuma provação que não possamos suportar. Você entrou aqui, Senhor, eu não estou mais aguentando. Você aguenta assim, irmão? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não permitirá passarmos por nenhuma provação ou tentação que não possamos suportar. Pelo contrário, juntamente com a prova, Ele nos dá livramento, a sorte que nós possamos suportar. Os irmãos estão vendo? Não importa se exatamente aquilo que eu vou pregar é aquilo que você entrou com o seu coração esperando ouvir, porque a palavra do Senhor tem todas as respostas para você. Você precisa, querido, ler a Bíblia na tua casa. Se você está passando por essas coisas que eu fui falando aqui, eu citei alguns pouquíssimos versículos, mas tem tanta coisa. Deus quer falar com você na sua casa. Deus quer falar com você pelas manhãs no seu devocional. Amém. Ou à noite, ou no carro. Deus quer falar com você, querido. Abra a palavra do Senhor e você verá quanta riqueza, quanta coisa boa. Você está doente, querida, a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Glória. Você está precisando de um milagre, a palavra do Senhor diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Amém. Você está se sentindo fraco, lá em Hebreus diz que na fraqueza eles encontraram força. Amém. No Senhor. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu poderia ficar falando os versículos aqui, os irmãos conhecem, mas nós precisamos ler a palavra de Deus para nos alimentar. Porque quando você vem para a comunidade, aqui é um momento de celebração, mas também é um momento em que Deus quer falar com o coletivo. Amém. Deus quer falar com a igreja. Você está inserido nessa igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Às vezes você vem com uma expectativa de ouvir algo para você e o pastor começa a pregar: não era bem isso que eu precisava. E você desliga aqui, entra no ponto morto e deixa a palavra rolar. Não, querido, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje à noite aqui. Amém. Ouça o que o Senhor tem para essa igreja, para você inserido nessa comunidade. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu precisava dizer isso. Vocês já vão entender porque. Amém. Eu queria que você abrisse lá a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 4. Como o texto é grande, nós vamos pular alguns versículos. Eu queria que você me acompanhasse. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo 15. Aliás, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse ouvido, onde estaria o olfato? 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E por último, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Amém. Até aqui. Eu acho tremendo esse capítulo 12 de 1ª carta aos Coríntios, porque o apóstolo Paulo fala de coisas tão profundas e coisas tão importantes de uma maneira muito simples. Ele vai usando toda essa figura de linguagem, falando do corpo, para expressar que somos igreja, que somos importantes, que temos a nossa participação na igreja, que todos nós recebemos algo da parte do Senhor para ser usado em favor dos outros, em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele coloca todo mundo na mesma estatura. Todos são iguais. Cada um, é verdade, ele vai citando dons, ministérios, mas o fato é que todos nós somos iguais. Cada um tem a sua importância. Cada um tem o seu papel que deve ser desempenhado a fim de que o corpo esteja funcionando perfeitamente. Amém. Obrigado, irmão. Tem uma frase que o pastor da igreja, o pastor Ricardo, costuma citar, não é dele, na verdade se atribui a Francisco de Assis, que ele fala assim: pregue, se necessário, use palavras. Pregue, se necessário, use palavras. Eu tive uma experiência um tempo atrás, na verdade foi no ano passado, estava no meu local de trabalho logo cedinho, e as pessoas que iam entrando no escritório falavam: olha, aconteceu um suicídio. E eu fiquei assustado, mas como assim? Não, aconteceu um suicídio, tem um prédio aqui do lado e uma pessoa se matou. Eu fui logo assim para a janela, dava para ver mais ou menos na direção, e estava lá, uma pessoa se jogou do 6º andar de um prédio comercial, ou seja, uma pessoa que foi ao trabalho e logo pela manhã ela atentou contra a própria vida e se suicidou.
E o corpo ficou ali, horas a fio. Ali pelo meio-dia eu saí para almoçar, passei em frente, estava ali aquele corpo ainda, papel alumínio por cima. E aquilo, naquele dia assim, Deus falou muito ao meu coração. Eu fiquei pensando, qual o tamanho do desespero desse homem, por volta de 30 anos, para tirar a própria vida? O que será que estava acontecendo com esse homem? Que tipo de crise que ele podia estar passando para ter coragem para tirar a própria vida, se jogar do 6º andar de um prédio, plena luz do dia, começo do dia de trabalho? Será que aquele homem não tinha família? Será que não tinha ninguém para falar com aquele homem? Será que ninguém estendeu o ombro ou emprestou o ouvido para ouvir as suas lamúrias, as suas ansiedades, a sua dor? Eu fiquei pensando, será que esse homem não tinha amigos? Será que esse homem não tinha irmãos? Será que não tinha nenhum crente próximo a esse homem, com a capacidade dada pelo Espírito Santo de enxergar o que estava acontecendo na vida dele e ter uma palavra de Deus, dizendo: Deus te ama, apesar disso que você está vivendo, Deus te ama, não faça isso, Deus tem um plano na sua vida, e orar por essa pessoa? Isso me incomodou, queridos, muito naquele dia. Depois acabei falando na igreja também, lá Manaína Moca, a respeito disso. Fiquei pensando, o que é que eu e você estamos fazendo por pessoas assim nos dias de hoje? Que o pastor Carlos estava orando, aquilo que está acontecendo na nossa cidade, aqui nesse bairro, no nosso país. Tem muitas pessoas desesperadas, tem muita gente sofrendo, tem muita gente com o casamento destruído, por crise financeira, por adultério. Tem muito filho indo para as drogas. Tem muita gente falindo. E a pessoa fica desesperada. E a pergunta é: o que eu e você temos feito? Nessa semana mesmo nós tivemos notícia lá na igreja de uma confraria, como vocês têm aqui, de um rapaz que tentou se matar. Ele se enforcou no banheiro, mas ainda pela misericórdia de Deus socorreram, deu tempo, mas levaram para o hospital, está em coma. E ele frequentava a confraria. A palavra do Senhor nessa noite está nos chamando a atenção para nós abrirmos os nossos olhos. Porque eu dizia, para nós, Deus tem tudo. Deus tem palavra. Fui citando aqui coisas que você precisa e eu preciso, e elas estão todas aqui disponíveis. Nós temos esperança, nós temos um conosco que é maior do que aquele que está no mundo. Nós não temos razão nenhuma para entrar em desespero, mas essas pessoas têm. E esse rapaz que eu vi lá, estatelado, morto, ele não teve essa oportunidade. Será que alguém falou de Jesus para ele? Será que alguém deu essa oportunidade dele conhecer a palavra do Senhor? E eu estou falando disso porque o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, está falando sobre dons, mas muito mais do que falar dos dons propriamente dito, um é maior, o outro menor. Ele está falando da importância desse dom ser utilizado, ser colocado para ser usado a favor de outros, dentro da igreja e no nosso contexto aqui, necessariamente fora da igreja. João capítulo 13, não precisa abrir, o Senhor Jesus faz lá o exemplo, faz lá o lava-pés, e ele fala uma frase que eu fico sempre com ela na minha cabeça: assim como eu fiz, façais vós também. Amém. Jesus serviu o tempo todo. Amém. Jesus falou da sua palavra o tempo todo. Jesus era incansável, ele não parava de servir. Amém. Quando era necessário curar, ele curava. Quando era necessário perdoar, ele perdoava. Libertar, ele orava e a pessoa era liberta. Quando era necessário separar um tempo para oração, ele fazia. Mas ele estava sempre servindo, sempre se dispondo. Amém. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Queridos, quando nós conhecemos a Jesus, eu creio que praticamente todo mundo que está aqui hoje à noite já anda com Cristo. Aconteceram algumas coisas conosco. Você já sabe, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nós fomos salvos.
Glória a Deus. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós estamos lá, o nosso nome arrolado no livro daqueles que vão herdar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor foi exposta para mim e para você. Ela começou a limpar o nosso coração. Nós começamos a ter um processo de santificação em nossas vidas. E nós vamos por esse processo até o Senhor nos chamar. Quanta coisa o Senhor faz quando a gente conhece a palavra dele, quando a gente diz sim, eu quero andar com Jesus Cristo, eu quero que Ele seja meu Senhor. Nós recebemos também o Espírito Santo. Quando você conhece a Jesus, depois você se batiza, você tem um Espírito Santo que começa a te dar direção para a sua vida, que começa a te dar discernimento, convicção de pecados. Ele começa a guiar, mostrar para você o caminho que você deve andar. A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja quanta coisa nós já recebemos do Senhor. Amém. Tudo isso aqui, eu falei só alguma coisa que é grande, mas tem tanta coisa mais que o Senhor fez. Graças a Deus. Mas eu e você precisamos pensar numa coisa. Além de tudo isso, quando nós conhecemos a Jesus, quando dizemos hoje que somos crentes, evangélicos, andamos com Cristo, há uma outra coisa que Deus fez em mim e em você, que o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo. Às vezes a pessoa se converte e tem aquela fala assim: não, eu tinha um vazio dentro de mim e agora esse vazio vai ser todo preenchido pelo Senhor. É verdadeira essa afirmação ou não? Pode falar. É verdadeira. Jesus vem para preencher o vazio no meu coração. Mas esse vazio, ele é existencial. Esse vazio é o Senhor que vem para restaurar a nossa identidade, de reconhecermos que somos filhos, que temos um Pai conosco, que nada pode nos separar do amor do Senhor, como nós cantamos. Muitas vezes nós nos achegamos a Jesus com uma expectativa distorcida de que preencher o vazio no fundo é satisfazer as nossas necessidades ou suprir tudo aquilo que nós achamos que precisamos. Não é isso que Jesus faz. Ele nos abençoa, é verdade, mas muito mais do que isso. O vazio que Ele veio para preencher é isso tudo que eu acabei de falar. Mas existe uma última coisa, e eu queria que você pensasse nisso hoje à noite comigo, junto com esse texto. É que além de preencher esse vazio, além de dar um sentido novo para mim e para você nas nossas vidas, um sentido de pertencimento a uma família, a família de Deus, de fazer parte do reino de Deus, o Senhor faz uma coisa: quer nos dar propósito para as nossas vidas. Amém. Isso é preencher o vazio, é Ele nos suprir todas essas coisas que eu falei, mas nos mostrar que a nossa vida ela tem um propósito, a nossa vida tem um sentido muito maior do que nascer, crescer, estudar, constituir uma família, ter algum tipo de bens e depois morrer e ir para a glória. É muito mais do que isso. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém. Jesus, através do Espírito Santo, nos ensina, nos mostra que nós temos uma vocação, nós temos um chamado, e Ele nos dá ferramentas para isso. Deus é maravilhoso porque Ele nos dá tudo, coloca tudo assim na nossa mão que nós precisamos. E uma dessas coisas que nós precisamos para cumprir ou desempenhar esse propósito em nossas vidas é o que o apóstolo Paulo fala aqui, que são os dons. Deus deu para mim e para você dons. Sabe que você pode repetir isso comigo? Eu tenho um dom, dado por Deus, com um propósito. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo vai falando disso aqui nesse capítulo. Você percebe que muito mais do que se preocupar em categorizar os dons, ele vai citando, mas ele faz o fechamento, dizendo que todos são importantes. Amém. Todos têm a sua parcela. Ele usa essa linguagem do corpo, vai falando do pé, da mão, do olho, porque todos têm a sua parcela de contribuição.
todos precisam usar os dons que receberam do Senhor. E porque eu estou falando isso, eu volto na história do rapaz que se suicidou. Se nós colocarmos o nosso dom em prática, queridos, pessoas vão ser abençoadas. Amém. Pessoas vão ser alcançadas. Amém. Pessoas vão ser restauradas, curadas. Amém. Amém? Eu tenho um exemplo na minha própria família. Meu irmão era um jovem viciado em drogas, em crack, no pior estado, naquele estado em que realmente há um descontrole completo, totalmente dependente. Mas Jesus o restaurou, porque um dia um homem, um bombeiro crente como eu e você, falou assim: Deus tem um plano na sua vida, eu vou tirar você dessa vida. E ele saiu. Glória a Deus. Deus quer usar você, querido, no seu lugar de trabalho. Deus quer usar você na sua família. Amém. E Deus quer usar você nessa igreja aqui, nesse lugar. Amém. Então, para ficar assim bastante didático, eu separei então em 3 pontos. Rapidamente, eu queria para que você gravasse o que o Senhor está falando nessa noite com você. A primeira coisa é a afirmação que nós já fizemos aqui, é que todos nós temos dons dados por Deus. Amém. Será que nós podemos? Agora, diga no plural, porque isso é ser igreja. Amém. Então, todos nós temos dons dados por Deus. Mais uma vez. Todos nós temos dons dados por Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa palavra dons, me perdoe falar isso aqui na frente do pastor Carlos, eu tenho até vergonha, né? Porque eu não sei pronunciar, né, as palavras. Mas estudando o tema no grego, essa palavra dom é carismaton, que quer dizer o quê? Aquilo que é dado por Deus, pela sua graça. Querido, dom é uma coisa que você não tinha a menor condição de ter ou de tirar de você mesmo. É alguma coisa que Deus gera em você através do Espírito Santo. É uma capacitação que Deus te dá, que não adiantaria você pegar um livro e treinar, estudar. Você não seria capaz de fazer. Porque o dom, ele é um presente dado por Deus. Amém. Então todos nós recebemos isso da parte do Senhor. E é tão tremendo, isso é tão sério. Acompanha comigo o texto, que você vê que toda a Trindade, o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, trabalham nessa direção. Amém. O versículo 4 fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém. É a ação do Espírito Santo. Amém. O versículo 5, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui se referindo a Jesus Cristo. Amém. Então é o Espírito, é Jesus como Filho, e no versículo 6, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus aqui se referindo ao Pai. Então você vê que há toda uma manifestação da própria Trindade de Deus, o Deus Pai, Filho e o Espírito se manifestam para que esses dons sejam distribuídos na sua igreja. No caso, para você e para mim. Glórias ao Senhor por isso. E nós precisamos, queridos, ter convicção disso. Tem uma coisa muito ruim do jeito que a gente cultua o Senhor, que é porque a gente faz todo esse esquema aqui na frente, e quem fica sentado tem a impressão de que esses aqui foram separados, escolhidos, e esses têm os dons, e eu estou aqui para ser apenas beneficiado, abençoado. Isso está errado. Talvez um dia a gente possa fazer um pouco diferente, né? Amém. Amém. Onde todo mundo possa servir e manifestar o seu dom. Por isso que a gente tem confraria, vocês também têm aqui. Todos nós temos dons dados pelo Senhor. Amém. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito foi concedida a cada um. Glória a Deus. Não passa um, querido. Não tem uma pessoa que não é beneficiada, que não recebe da parte do Senhor, do seu Espírito, o dom. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. No versículo 6 que nós lemos, diz que Deus opera tudo em todos. Então, querido, nessa noite, por isso que eu fiz toda aquela introdução, não importa como você entrou aqui nessa noite, eu já disse para você,
Já joguei umas sementes do teu coração nessa noite, para você ficar tranquilo. Mas eu queria que você abrisse a tua mente, o teu coração nessa noite, para pensar coletivamente, para pensar no reino, para pensar naquilo que você pode fazer na vida de alguém, para evitar que mais jovens como esse se suicidem, ou entrem nas drogas, ou abandonem os caminhos do Senhor, ou sofram por não conhecer a Jesus. Se Deus deu para você um dom para ser colocado em prática, para abençoar essas pessoas, faça um autoexame nessa noite, querido. Pense como é que você tem desenvolvido a sua caminhada cristã, quantas pessoas você tem abençoado, com quantas pessoas você tem testemunhado o amor do Senhor, tem falado da palavra do Senhor. Não importa, às vezes nós estudamos um capítulo como esse, ele é importante, ele precisa ser estudado mesmo, minuciosamente, e às vezes no meio cristão a gente fica discutindo, né? Qual que é o melhor dom? Não, mas esse aqui não é dom, esse aqui é um ministério. Eu creio que muito mais do que isso, o apóstolo Paulo quis deixar isso muito claro aqui. Há algo do Senhor. Eu usei essa palavra, queria que você gravasse. Há uma semente poderosa do Senhor que foi lançada no seu coração um dia, para que você deixasse ela frutificar no teu coração e você fosse usado poderosamente pelo Senhor todos os dias da sua vida. Há uma semente poderosa dada por Deus em você, e essa semente sai dentro do seu coração e ela precisa frutificar. Você precisa permitir, como o próprio Jesus diz, que rios de água viva comecem a fluir do seu interior. Amém. Nós recebemos isso do Senhor, queridos. Todos nós recebemos isso da parte do Senhor. Então deixa Deus usar você, querido. Amém. Deixa Deus te usar. Seja usado pelo Senhor nessa igreja. Seja usado pelo Senhor aí na sua zona de influência, no seu trabalho. Em nome de Jesus, preste atenção, querido. Aqueles que estão abatidos ao seu redor, aqueles que estão vivendo crises terríveis, ore por essas pessoas. Amém. E testemunhe o amor do Senhor. Amém. Um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém pregou para você. Agora é a sua vez, querido, de levar a palavra do Senhor adiante. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa, querido, depois que eu sei que todos nós recebemos o dom da parte do Senhor, obviamente que a segunda parte é: se eu recebi algo da parte do Senhor, eu preciso então exercitar. Amém. Eu preciso usar, eu preciso desempenhar esse dom, esse papel no corpo. Eu vou estender, aqui Paulo está falando no contexto de igreja, é verdade, mas para o reino, nós precisamos usar esses dons no reino, para anunciar as boas novas do Senhor, através disso que Deus nos deu. Para olhar esse tema, eu queria que você olhasse comigo o versículo 7. Versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E aí eu queria que você frisasse muito essa última parte: visando um fim proveitoso. Será que a gente pode repetir? Visando um fim proveitoso. Em outras traduções, tem uma utilidade, visando ser útil. Amém. Essa palavra também tem por trás dela um significado muito profundo e muito sério. Presta muita atenção aqui, talvez seja a parte mais importante da mensagem, querido. Você está meio com sono aí, se mexe um pouco, você pode se levantar se precisar, mas presta atenção. Deus nos deu dons com um fim proveitoso. Tem um propósito, tem um sentido. Nós não temos a opção de não usar, porque Ele nos deu com um propósito, com um fim proveitoso. Na essência dessa palavra proveitoso também, duas palavrinhas: ofeleu, que quer dizer beneficia. Beneficia, o meu dom beneficia. E a segunda palavra, lisiteleu, corresponde ao seu propósito. Olha a profundidade da palavra. Quando ele diz visando um fim proveitoso, ele está dizendo na essência da palavra que visando um benefício de alguém,
E está dizendo também que há um propósito nesse dom. Amém. Isso é muito sério, querido. Amém. Para complementar e a gente arrematar isso, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Amém. Será que a gente pode ler isso juntos? Eu vou dizer e vocês repetem: servir uns aos outros, Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. conforme o dom que recebeu. E aqui nessa palavra servir, querido, a palavra diaconeu, servir, ministrar a vida de alguém. Amém. E qual é a conclusão que a gente tira disso então? Que esse dom que nós recebemos de Deus não é para o nosso próprio benefício. Amém. Quando os irmãos estão cantando aqui na frente com tanta graça, não é para o benefício deles, é para o nosso benefício. Amém. É para que você seja abençoado, para que você seja ministrado. Quando eu estou pregando aqui, não tem objetivo nenhum na minha própria vida que não beneficiar vocês. Amém. Quando a irmã está dando aula aqui em cima, não é para ela própria, mas para beneficiar as crianças. Quando você está testemunhando a palavra do Senhor, não há um objetivo sequer que não seja beneficiar essa outra pessoa que você está pregando. Então, quando Deus nos deu um dom, o fundamento é esse, é beneficiar alguém. Tem um propósito ter esse dom, há uma necessidade de servir alguém com esse dom que eu recebi da parte do Senhor. O dom não é para suprir as nossas vontades pessoais. Aleluia. O dom não é para preencher nenhum vazio no nosso coração. O dom é para servir. O dom é para beneficiar e servir o outro. Amém. Amém. E aqui, queridos, eu falo com muito temor na presença do Senhor, e eu me incluo nessa afirmação. Nós já dissemos aqui que todos recebemos o dom, correto? Amém. Se eu, que recebi um dom do Senhor, que tem um fim proveitoso, de beneficiar alguém, de servir alguém, se tem um propósito nisso, e eu não estou fazendo, misericórdia. Se eu recebi um dom do Senhor para beneficiar o meu irmão e a minha irmã, e eu não estou fazendo, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas é para mexer com você nessa noite. Eu estou roubando o benefício dessa pessoa. Eu e você, quando não servimos, quando não colocamos o nosso dom em prática, estamos roubando dessa outra pessoa ou dessas pessoas a oportunidade de serem alcançadas pelo Senhor. É verdade. Isso é muito sério, querido. Eu falo isso com muito temor na presença do Senhor. Tem muita gente que fala assim: não, eu estou super bem, eu venho à igreja, eu pratico os mandamentos do Senhor, eu dou o meu dízimo, a minha oferta, então está tudo certo. Meu irmão, você está tremendamente enganado. Você precisa servir alguém, beneficiar alguém com o dom que você recebeu do Senhor, partindo do pressuposto que nós cremos que todos recebemos. Então todos precisamos servir. Então todos precisamos beneficiar alguém. Amém. E o apóstolo Paulo ele vai falando na sequência do capítulo. Não daria tempo de ler os versículos mais uma vez, mas aqui do versículo 12 até o final que nós lemos, ele vai usando essa analogia do corpo, vai dizendo: olha, o olho tem a sua importância, o pé, todos os membros ele vai citando aqui didaticamente, para que possamos compreender qual é a minha parte então, que parte do corpo eu sou, que parte do corpo eu preciso desempenhar. E eu vou dizer para você que ele também, com muito temor na presença do Senhor hoje à noite aqui, se você faz parte do corpo do Senhor, e aqui você está inserido nessa comunidade, se você não está colocando o seu dom em prática, o corpo está sofrendo. O apóstolo Paulo fala aqui. Se você, por exemplo, faria, na linguagem dele, a função do pé, e esse pé não está funcionando bem, o corpo fica capenga. Se você é a boca e você não está falando, há silêncio aqui, onde muitas coisas deveriam ser ditas.
Os irmãos percebem? Se você não está desempenhando o seu papel no corpo de Cristo aqui, nessa igreja, você está fazendo esse corpo sofrer. Fala, pastor, meu Deus, é isso mesmo, querido. Eu sofri demais quando eu preparei essa mensagem, quando eu escrevi a primeira vez essa mensagem, eu sofri demais. Porque Deus me levou a uma consciência de, meu Deus, eu estou pecando. Tiago diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós pecamos contra o Senhor. Por isso, querido, hoje à noite aqui, nós precisamos orar. Você precisa orar, você faz parte dessa comunidade aqui. Você precisa compreender qual é o seu papel na igreja. E sabe o que acontece na igreja? Quando você não faz a sua parte, quando você tem você é o braço direito aqui, ó, e o braço está assim, sabe o que acontece? Um outro irmão, que seria o braço esquerdo, tem que fazer o esquerdo e o direito. Por isso é que tem tanta gente cansada na igreja, porque trabalha por você, trabalha por mim muitas vezes. É uma palavra dura da parte do Senhor, sim, mas o Espírito Santo está falando conosco. Deus está falando com você hoje à noite aqui, querido. Você e eu precisamos desempenhar o nosso papel no corpo. O texto diz aqui, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, versículo 25, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 26, olha que lindo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se alegram, todos se regozijam. Amém. Ora, vós sois corpo de Cristo, igualmente membros desse corpo. Querido, isso é ser igreja. Amém. É verdade que a gente chega para Jesus, não sei em qual etapa você está, muito machucado. No começo é muito difícil compreender, discernir isso. Mas eu creio que se eu estou falando hoje à noite que as pessoas que estão aqui, Deus conhece. Você está com condições de discernir, compreender e tomar atitudes. Não, eu preciso então fazer algo para o Senhor. Aqui na igreja, no meu trabalho, dentro da minha família, eu preciso fazer algo para o Senhor. Qual é a minha parte, Senhor? Eu preciso fazer. Eu preciso beneficiar outra pessoa. Se você já reparou nessa igreja aqui, tem gente que chega antes e serve. Tem gente que serve durante o culto. Tem gente que quando acaba o culto serve também. Tem uma pessoa aqui em cima que perde a palavra todo domingo para servir as crianças. Tem gente que trabalha aqui durante a semana. Há muito que você pode fazer nessa comunidade. Você gasta quantas horas no seu trabalho? Quantas pessoas estão ao seu redor? Você muitas vezes pega o transporte coletivo, olha no olho da pessoa, a pessoa está abatida, você pode falar de Jesus. Amém. Você tem vizinhos, às vezes dentro da própria casa, e a gente não tem capacidade de gastar tempo em oração, jejum, para ter a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Por isso o Espírito Santo nos chama a atenção nessa noite. Amém. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém. É o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu digo para você, faça uma pergunta, encerra esse penúltimo ponto, querido. Será que hoje à noite você é capaz de orar ao Senhor, se arrepender, se esse for o caso, e pedir, Senhor, eu quero hoje tomar uma decisão de compreender o meu dom, o propósito que o Senhor tem na minha vida, e colocar isso à disposição. Eu quero servir outra pessoa, Senhor. Eu quero beneficiar alguém nessa comunidade. Eu quero beneficiar pessoas, Senhor, porque foi para isso que o Senhor me deu esse dom. Amém. Amém, querido? Amém. Nós precisamos orar Glória aqui por isso. Aleluia. E por último, vou mais um guardado aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós já ouvimos que todos nós recebemos um dom do Senhor. E ouvimos que esse dom tem um fim proveitoso de beneficiar alguém. E que se nós não beneficiamos, nós estamos roubando essa oportunidade, esse benefício do Senhor para muitas pessoas. E talvez venha então a última pergunta, que muitas pessoas, o problema é que param nessa pergunta: qual é o meu dom? Tem uma porção de pessoas que falam, mas pastor, eu entendi tudo que o senhor falou, só tem uma coisinha, eu não sei qual é o meu dom. Não é assim? As pessoas ficam olhando aqui para frente. Não, eu não sei tocar. Eu queria muito tocar bem como aquele irmão. Eu queria.
é maravilhoso. Tem gente que fala, eu queria pregar como o pastor está pregando, e fala, e cita os textos. Não, eu queria ser como o irmão que fica ali, recebe as pessoas com tanto carinho. Hoje o irmão estava chovendo, foi com o guarda-chuva, foi ali, e recebeu, que coisa gostosa. E a gente fica procurando, querido, você precisa orar, você precisa buscar no altar do Senhor, como é que você pode servir alguém. E não fique esperando assim uma voz, assim diz o Senhor, eis que te digo, e você vai ser um pastor, e você vai ser um ministro de louvor. Para com isso, meu irmão. Todos recebemos dons da parte do Senhor. Amém. Tem exemplos desse texto aqui, querido. Tem alguns, a Bíblia tem vários outros, mas sobretudo, querido, há algo do Senhor. Lembra? Há uma semente poderosa que Deus colocou no seu coração. Então você pode servir, você tem um dom, você pode beneficiar. Mas pastor, mas como é que eu faço? O apóstolo Paulo dá uma pista no versículo 31. Leia comigo aí o versículo 31. Ele fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra aqui, zelo, tem no seu significado uma dedicação ardente. Amém. Tem no seu significado uma dedicação cuidadosa. O que eu quero dizer com isso? Procurai com zelo, procurai com uma dedicação ardente, seja em oração, seja em se dispor. Você não sabe o que Deus chamou para fazer? Vem aqui e observa, vem aqui e caminha junto, copia, anda com o irmão fala, Deus te abençoe, você fala, Deus te abençoe. O irmão pega o violão aqui, fala, irmão, como é que eu aprendo violão? Pastor, como é que eu posso pregar? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso fazer? E assim, querido, na caminhada. Aleluia. É na caminhada que você vai aprender. Eu estava me lembrando hoje, escrevendo uma coisa com a minha esposa. A primeira coisa que eu fiz na igreja, nem existe mais, né? Era usar o retroprojetor. O pessoal cantava e colocava aquelas transparências e jogava a letra de música. Essa foi a primeira coisa que eu fiz na igreja. E eu já lembrei e falei, Senhor, que glória a Deus, como era bom aquilo. Glória a Deus. Então, querido, procura com zelo, com dedicação. Aleluia. Precisa ter esforço. Precisa gastar horas, querido. Oração, estar na casa de Deus, Amém. estar com os irmãos, ande com alguém mais maduro que você, seja discipulado, seja cuidado por alguém. E aí você vai identificar esse dom. Aleluia. E aí você vai entender qual é o seu papel. Eu nunca sonhei, eu não caí na igreja em 1994 com o pastor Carlos querendo me discipular e eu fugindo. Eu não caí na igreja achando que ia ser pastor, muito pelo contrário. Eu ficava assim com o pé atrás com o pastor Carlos. Ele vinha com essa conversa de Jesus para mim. Eu nunca sonhei em ser pastor, mas Deus tinha essa vocação para a minha vida. O que é que Deus tem para a sua vida? Deus tem propósitos na sua vida, querido. Aleluia. Deus tem propósitos. Tem um dom que Ele já deu para você, está aí. A semente está no seu coração. Mas você precisa regar essa semente com oração, com disposição, com dedicação, com serviço. Deus vai usar a sua vida, querido. Deus vai descortinar, vai abrir os seus olhos. Se é que você já não entendeu e está guardando o seu dom, ou está enterrando o seu talento ali. Amém, queridos? Amém. E para não deixar ainda uma última desculpa para você, que é você falar, pastor, eu já fiz tudo isso, mas eu ainda não sei. Existe um dom, que esse ninguém pode dizer que não sabe, que Deus colocou no nosso coração. Alguém arrisca? Qual é esse dom? O amor. Deus derramou amor nos nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus derramou uma capacidade na sua vida, com o mesmo amor que você recebeu do Senhor. Deus te dá uma capacidade de amar o outro, querido. Amém. Começa por esse dom, então. Se está difícil identificar, começa por aí, começa amando. Amém. Se você se dispõe a amar,
Se você decide amar, você vai servir naturalmente alguém. Você Amém. vai beneficiar alguém naturalmente. Um outro versículo: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. E um texto último que eu quero que você abra comigo, está lá em 1 João, capítulo 4, verso 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Medita nessa mensagem essa semana, querido. Amém. Busca o Senhor, procura com zelo os melhores dons. Olha o que diz esse texto, 1 João, está lá no final da Bíblia, para quem não sabe. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o fechamento, querido. E aí está a revelação do Senhor, escrita na Bíblia, para mim e para você. Amados, se de tal maneira Ele nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. A revelação já foi dada, querido. Glória a Deus. Deus derramou amor, o dom de amar nos nossos corações, que nós podemos amar. Aleluia. Queridos, as pessoas estão sedentas de Deus. Há muitas pessoas querendo ouvir a respeito da mensagem do Evangelho. Às vezes a gente fica assim, crente que anda assim, fica de costas, disfarçando que é cristão. Não quero dizer que eu sou evangélico, porque tem uns pastores que deram mau testemunho, tem umas igrejas falando umas coisas esquisitas, e eu não quero me expor, e eu fico quietinho ali nos bastidores. Querido, não é nada disso. Você precisa falar do amor do Senhor. Fale de Jesus apenas, querido. Fale aquilo que Jesus fez na sua vida. Conta a tua história para alguém. Já experimentou fazer isso? Conta a tua história para alguém. E você vai ver, as pessoas começam a chorar. É muito difícil, não falar da igreja, mas se você falar do amor do Senhor, é muito difícil a pessoa não parar para te ouvir. E são sementes que você lança. E essas pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor. E os jovens não vão mais se perder. E as pessoas não vão tirar a própria vida. Amém? Nós precisamos, queridos, estar engajados nessa vocação, nesse propósito. Eu vou só citar 1 Coríntios 13:13. O amor é o maior de todos os dons. Deus é amor, nós lemos. João 13:35. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É só a pessoa entrar aqui e perceber, querido. Se a pessoa entrar aqui nessa igreja e perceber que vocês se amam, a pessoa já está sendo alcançada. Percebe? É coisa simples, mas nós precisamos nos deixar ser usados pelo Senhor. Eu afirmo, querido, em nome de Jesus, amar, usar o meu dom, não é uma opção, não é opcional, é a nossa obrigação. Deus nos deu esse mandato, esse chamado. Nós precisamos usar o nosso dom e beneficiar alguém. Amém, querido? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos.